Olá pessoal, estamos iniciando então essa aula prática, né? Entendimento aí ao regime emergencial, né? De estudos remotos. E a aula de hoje, no nosso roteiro, ela está intitulada, né? Determinação de grupos sanguíneos. Eu mudei um pouquinho o título, que eu acho que esse título ele se enquadra melhor na aula, que é a visualização da reação antígeno-anticorpo utilizando grupos sanguíneos. Tá? Então é uma aula muito interessante, muito importante. Eu acho que é uma das aulas práticas que a gente pode realmente perceber, né, com maior exatidão, né, pode ter uma visão mais real, mais próxima dos fenômenos imunológicos, tá? Que é essa visualização do complexo antígeno-anticorpo. Muito bem, é uma aula muito rica em termos de conceito, né? Na nossa disciplina a gente trabalha muito com conceitos, então nós vamos poder rever a estrutura e função de anticorpos, nós podemos estudar, né, o conceito de antígeno time dependente, utilizando os grupos sanguíneos, né? Isso é muito empregado, por exemplo, na produção de algumas vacinas. Vamos estudar o conceito de haloantígenos, tá? Que esse conceito de haloantígeno a gente trabalha muito dentro de imunologia de transplantes e também na questão das transfusões sanguíneas. Estamos vendo que são conceitos bem interessantes. Nós vamos estudar o princípio de funcionamento de alguns testes sorológicos, como esse que nós vamos realizar hoje, né? Vamos demonstrar hoje. É muito importante que a pessoa saiba exatamente como que funciona o teste, qual que é o princípio para que ela tenha a melhor resposta. Vamos ver algumas aplicações práticas, profissionais, né, desse conteúdo e, por final, nós vamos visualizar a reação antígeno-anticorpo. Ela acontece sempre no nosso organismo, às vezes com consequências benéficas, consequências às vezes não tão boas. Né? Por exemplo, tem lúpus, né, e outras doenças autoimunes causadas pela deposição do complexo antígeno-anticorpo no endotélio dos nossos vasos. Né? Então é muito. Por isso que eu falei que essa aula é uma aula muito rica, muito interessante. Muito bem, vamos recapitular aqui o conceito de anticorpo ou imunoglobulina. O anticorpo foi a primeira palavra que foi criada quando um determinado organismo era injetado com corpos estranhos a esse organismo. Então, ele produzia uma substância lá no seu soro, no seu plasma, que era esse anticorpos. Né? E depois eles verificaram que essas moléculas, essas proteínas, né, que tinham essa atividade de anticorpo, estavam dentro de uma faixa, né, quando se fazia eletroforese do soro, das globulinas, né, principalmente de uma classe de anticorpo que aumentava muito, que era a gama-globulina. Né, depois ampliar um pouco o conceito para imunoglobulina. Muito bem. O que são os anticorpos ou imunoglobulina? São glicoproteínas produzidas exclusivamente pelas células B ou linfócitos B, né, e secretadas pelos plasmócitos, né, que são as células B ativadas, né, no seu maior grau de diferenciação, e são capazes de ligar de forma específica ao antígeno. Né. Atuam como receptores para antígeno na membrana das células B, né, estão localizados, né, no plasma e no líquido intersticial, nas cavidades, secreções e ligados a receptores na superfície de macrófagos, mastócitos, células NK, entre outras células. Tá? E nós temos um conceito bastante amplo da estrutura, né, da localização e da função.
Muito bem, a estrutura. Aqui está demonstrado que a molécula de anticorpo é formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 menores, chamadas de cadeias leves, e 2 maiores, aqui em azul, chamadas cadeias pesadas, unidas por pontes de sulfeto intra e intercadeia. E nas porções terminais dessas cadeias, que estão aqui grafadas com uma cor mais intensa, né, verde e azul, forma o sítio de ligação ao antígeno. Tá? Então nós temos aqui, cada molécula de anticorpo tem 2 sítios de ligação. Né? Então nós temos uma função básica do anticorpo de reconhecimento do antígeno, né? E nós temos funções associadas aqui às cadeias pesadas, né? Que vão exercer outras funções, que a gente chama de funções efetoras, diferente do reconhecimento. Né? Por isso eu costumo falar que a molécula de anticorpo é uma molécula bifuncional. Né? E é essa função ligada à estrutura. Então, essa parte que compreende o sítio de ligação antígeno, que a gente também chama de fragmento FAB, ela tem a função de neutralização, aglutinação e precipitação. Então, na aula de hoje, nós vamos ver essa função de aglutinação. Vamos usar hemácias e promover a aglutinação. Né? E os antígenos são os antígenos naturalmente presentes nas hemácias. E, né, quando o anticorpo ele liga, além de neutralizar, ele pode induzir a fagocitose, pode induzir a lise mediada pelo complemento ou uma função chamada citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ADCC. Essa função aqui é mediada pelas porções constantes da cadeia pesada, também denominado de FC. Então, o anticorpo é o mediador da imunidade chamada humoral, da imunidade adaptativa humoral. Então, ele tem a função realmente de prevenir, né, a molécula que previne, que é muito importante da imunidade, por todas essas funções. Aqui o anticorpo é um receptor de antígeno na superfície da célula B, chamado de BCR. Aqui o antígeno ligando esse receptor, induzindo a secreção de anticorpo. Então, esse anticorpo via FAB pode neutralizar, né, vírus, pode neutralizar toxinas bacterianas. A porção FC pode se ligar a receptores para FC na superfície de fagócitos, induzir, né, opsonização e fagocitose. E quando ligado a receptores FCR, né, na superfície de células como NK, ele pode induzir ADCC, né, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, e pode também promover a ativação do sistema do complemento pela via clássica, né, promovendo, está mostrado aqui, lise. Fragmentos do complemento, né, podem ser gerados para induzir fagocitose e outros fragmentos, né, como C3A, C5A, podem induzir quimiotaxia de um neutrófilo. Nós temos aqui, né, uma série de funções efetoras complexas do anticorpo, né, muito importantes no processo de imunidade. Muito bem, né? Como proposto lá nos nossos objetivos, nós temos aqui 2 classificações para antígenos, chamado timo independente e timo dependente. Né? O timo nós já estudamos, né, na nossa aula de órgãos, né, imunológicos, né, órgãos e tecidos, os órgãos primários e secundários. E entre os primários tem o timo, né, que é o órgão onde vai haver a produção das células chamadas linfócitos T, as células T. Então, essa classificação timo-dependente, o timo-dependente, ele está relacionado, então, à estrutura do antígeno, né, a sua composição
bioquímica. Então, os antígenos time-dependentes são antígenos do tipo polissacarídeo, né, constituído então por unidades de açúcares. Então, aqui nós temos dois exemplos, né, os polissacarídeos de bactérias encapsuladas, aqui como o pneumococo, ou o LPS de polissacarídeos de bactérias gram-negativas, como E. coli. E os grupos sanguíneos, né, alguns são time-dependentes, como o grupo ABO, que eu vou demonstrar mais para frente. Nós temos o time-dependente, né, que são as proteínas. E como grupo sanguíneo, nós temos o RH. Né? Por que a questão do timo? Né, se eu estou falando que é a estrutura do antígeno. Né? O timo gera os linfócitos T, né, as células T. E as células T, via regra, né, como função principal, ela reconhece, né, via TCR, né, o receptor para antígeno, fragmentos de proteína. Por isso que se chama antígeno time dependente. E, né, os antígenos time dependentes, né, os carboidratos complexos, eles podem induzir resposta imune independente das células T. Tá? Via de regra. Claro que existem exceções que não vêm ao caso nesse momento. Vamos consolidar esse conceito. Muito bem, aqui está mostrando, né, um carboidrato complexo, vários resíduos de açúcares. Então, o antígeno time dependente ele pode se ligar cruzadamente aos BCRs, né, os anticorpos aqui de membrana das células B, e induzir a ativação dessas células. Neste caso, né, isso acontece, o anticorpo produzido é geralmente a IgM. Né, um anticorpo aqui, quando secretado, ele tem uma estrutura pentamérica. Quanto de membrana, ele é monomérico. Tá? Já os antígenos timo-dependentes, como as proteínas, né, são processados, apresentados aos linfócitos T, né, mostrando aqui o linfócito T auxiliar, CD4 positivo. Esse linfócito, uma vez ativado, secretam citocinas que fazem com que os linfócitos B diferenciem plasmócito secretor de anticorpos. Só que na presença dessas citocinas, o que acontece? Há uma mudança de classe e aí nós temos então a produção de uma outra classe de anticorpo chamada IgG. Tá? Muito bem. Né? Vimos aí a estrutura do anticorpo, onde que ele está localizado, as funções do anticorpo, os conceitos dos antígenos. Antígeno time dependente e antígeno time dependente. Então nós vamos ver mais um conceito daqui a pouco de outro antígeno. Muito bem. Vamos à aplicação clínica, né, prática. E os anticorpos, eles são usados na imunoterapia. Hoje é muito comum na imunoterapia, né, usados como antissoros, soros heterólogos, produzidos, né, em animais, geralmente o cavalo, ou usados como anticorpos monoclonais para tratamento de uma série de doenças infecciosas e não infecciosas, até como câncer. São induzidos em esquemas de imunoprofilaxias, vacinas. Né? Hoje nós temos uma demanda muito grande para vacinas. São usados como ferramentas para testes diagnósticos, no caso de transfusão incompatível, e outros testes sorológicos para uma série de situações. Então, ele tem muitos empregos, né, na clínica. Então, é uma molécula muito importante. Muito bem, caminhando mais para a nossa aula prática, nós vamos usar os grupos sanguíneos. Vamos falar um pouquinho de dois grupos sanguíneos. Né? Então, aqui a informação que eu trago, existe muitos grupos sanguíneos diferentes, né? Mais de 400 diferentes arranjos de antigênios nos eritrócitos, né? Que variam de pessoa para pessoa. Tá? Então, essas variações na sua composição de pessoa para pessoa, essas moléculas, sejam carboidrato
ou sejam proteínas, são chamados de haloantígenos. O halo quer dizer diferente. Então, ele está presente em uma pessoa e não presente em outra. E isso é capaz de induzir, então, uma resposta imune se a pessoa tiver contato. Tá? E a ocorrência desses diferentes grupos sanguíneos pode ser demonstrada mediante reação de aglutinação, que é a nossa prática hoje. Tá? Então, a nossa prática, nós vamos usar o grupo sanguíneo, que constitui o antígeno, vamos ligar um anticorpo contra o antígeno e vamos ver, então, a reação antígeno-anticorpo acontecendo, que é a reação de aglutinação. É por isso que eu falei para vocês bem no início da aula, que é uma aula rica, que a gente realmente vai conseguir, através dessa prova indireta, perceber um fenômeno imunológico muito, muito importante. E aqui nós temos vários grupos sanguíneos. Nós vamos trabalhar com esses dois, o ABO e o RH. O ABO é um grupo sanguíneo já há muito tempo descrito, e por esse pesquisador, já há muito tempo, e é muito importante para a transfusão sanguínea, mas não é o último, é o único, tá? Então ele é composto por um arcabouço, um núcleo de carboidratos. Tá? Nós temos aqui a hemácia, nós temos aqui esses grupos. O núcleo comum, que é dado por esses resíduos aqui, galactose, inecetilgalactosamina, outra galactose e uma frukose. Tá? E dependendo da presença de determinadas enzimas, chamadas transferases terminais, ela pega um resíduo e adiciona. Então aqui uma transferase terminal adicionou um resíduo de N-acetilgalactosamina e outra transferase terminal adicionou um outro resíduo de galactose a esse núcleo. Então, o grupo sanguíneo ele é determinado geneticamente, pela presença ou pela ausência dessas enzimas. Tá? Em que ele é carboidrato, então ele se classificaria como time independente. Ok? E de modo interessante, ele está presente nas células animais e ainda existe uma variação genética dos indivíduos que não têm esse núcleo aqui, esse antígeno H que forma o grupo O. Indivíduos do grupo Bombay, que aconteceu lá numa cidade lá na Índia, daí ele ficou famoso por essa cidade. Mas é muito raro por aqui. Então nós temos os grupos A, B, AB e O. Muito bem, então aqui estão as hemácias, com seus antígenos do grupo ABO, A, B, AB e o grupo O. E aí, então, eles induzem a produção de anticorpos contra o outro grupo sanguíneo. Quem é do grupo A produz anticorpo anti-B, quem é do grupo B produz anticorpo anti-A, quem é do grupo AB não produz nenhum anticorpo A, anti-A nem anti-B. Tá? Então, existe uma seleção lá dos clones de linfócito B, e eles são deletados lá na medula durante o desenvolvimento dessas células. E quem é do grupo O, esses linfócitos são selecionados, desenvolvem, vão para os órgãos linfóides periféricos, e no contato com os antígenos, que vem da dieta, vem da microbiota, então isso induz a produção de anticorpos. Então o indivíduo ao nascer ele não tem os anticorpos e vai formando ao longo do tempo. Tá? Muito bem, Então a aglutinação acontece quando os anticorpos específicos, no caso aqui o anti-A, via os FABs, o sítio de ligação se liga no antígeno A. O anti-B, o anticorpo anti-B, se liga aqui no antígeno B, estão induzindo então a aglutinação. E aqui a gente está vendo uma reação de aglutinação, formam verdadeiras
redes de complexo antígeno-anticorpo, né, do anticorpo ligando ao antígeno, igual aqui o anti-A, igual ao anti-B. Então, essa prática que a gente vai demonstrar. Aqui a gente está vendo uma questão da transfusão sanguínea, né, com relação ao indivíduo, ele pode doar para o seu respectivo grupo sanguíneo. O grupo O, por não ter os antígenos, né, nem A nem B, né, ele pode doar hemácias para o grupo A, para o grupo B, para o grupo A, para o grupo AB e para o grupo B. Né? E o grupo AB, por não formar anticorpo, nem contra o A nem contra o B, como a gente pode ver aqui, ele não forma anticorpo, né? Então ele pode receber de todos os grupos. Né? Então ele é chamado de receptor universal. Esse slide aqui é bem interessante, porque a gente tem uma ideia da prevalência, né, na população desses grupos. Então, o grupo sanguíneo O e A são os mais frequentes, né, a grande maioria, seguidos pelo B e AB. Né. Nós vamos ver a questão, esse aqui é um outro grupo sanguíneo, né, ser positivo e negativo pela presença do fator RH. Tá? Então, os fatores RH negativos são mais raros ainda, né? E os positivos são mais presentes. Muito bem, então esse conhecimento sobre os grupos sanguíneos, a presença desses grupos e de outros, né? Essas variações que eu falei como os holoantígenos são muito importantes, são pesquisados nos hemocentros, né? Nos hospitais, para evitar as transfusões incompatíveis, tá? Como febre, né, que pode acontecer durante a cirurgia. Vamos ver o outro segundo grupo sanguíneo, que é o fator RH. Esse RH vem do rhesus, do macaco rhesus. Então, depois do descoberto do ABO, outros pesquisadores viram que existiam determinadas aglutinações que não envolviam o RH. Então, esse fator RH, descoberto no macaco rhesus, deu origem a esse novo grupo sanguíneo, que é chamado também de antígeno D. Tá? A presença dele classifica os indivíduos como RH positivo e a ausência dele, indivíduos como RH negativo. Tá? Existe uma patologia muito conhecida, chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, quando mães que são chamados RH negativo têm filhos que expressam hemácias RH, né? Tem RH nas suas hemácias. Então, durante o parto, essas hemácias podem, né, entrar em contato com a mãe e induzir a produção de anticorpos. Né? Como o RH é timo-dependente, ele induz a produção de IgG. E a IgG ela tem uma propriedade muito importante, que é de atravessar a placenta. Então, o anticorpo anti-RH atravessa a placenta e podem provocar neutralização aí, aglutinação dessas hemácias, ou fagostose, né? Estão provocando essa patologia. A prática que a gente está vendo, né, o objetivo dela é de trabalhar os conceitos que eu acabei de falar para vocês, tá? Sobre formação de complexo antígeno-anticorpo, de funções do anticorpo, da estrutura do anticorpo, né, suas aplicações clínicas, aplicações práticas. Mas essa técnica ela não serve, que a gente vai fazer, para a determinação do grupo sanguíneo, porque ela tem, pelo menos com relação ao RH, problema de sensibilidade. Tá? Então, às vezes, ela pode dar resultados falsos negativos. Né? Então, a especificidade dela é baixa. Tá? Então, o teste correto é esse aqui.
feito com essas cartelas, é feito nos grupos sanguíneos, né, nos bancos, nos hemocentros, e eles têm alta sensibilidade, tá? Então é feito aqui com esse tipo de teste. Outra coisa importante na execução deste teste é com relação ao princípio de funcionamento. Nós vamos fornecer o antígeno, né, as hemácias, que podem carregar ou não determinados antígenos, né, os grupos sanguíneos, do ABO e do RH, e nós vamos fornecer o anticorpo. E vai formar o complexo antígeno-anticorpo. Tá? Só que o complexo antígeno-anticorpo ele é reversível, né? Apesar dos anticorpos reconhecerem os antígenos com alta especificidade, né, que é dada aqui por essa constante, né, esse equilíbrio é reversível. Então nós temos aqui duas situações que não são as ideais, né, que podem dar resultados incompatíveis com o verdadeiro, né, e uma situação real, ou seja, se nós temos muito pouco antígeno e o excesso de anticorpo, o que acontece? Eu não favoreço a formação do complexo antígeno-anticorpo, já que a minha reação é visualização. Por acaso, se eu tenho muito antígeno e pouco anticorpo, também é outra situação onde está muito longe do equilíbrio. Tá? Então eu preciso trabalhar com proporções equivalentes entre o complexo antígeno e anticorpo, tá? Como mostrado aqui nessa lâmina. Por isso, quando for executar o teste, não pode haver excesso nenhum de outro. Tem que estar, né? Existe uma faixa de atuação, mas uma proporção próxima. Então, na nossa prática, que vai ser demonstrado logo a seguir, nós vamos trabalhar em lâminas de vidros limpas e seca, bastante limpa, né? Não pode ter gordura. Nós vamos fazer marcação, né, com uma caneta, marcando A e B e RH. Nós vamos pingar, né, uma solução contendo anticorpos específicos anti-A, anti-B e anti-RH. E com auxílio de uma lanceta, nós vamos furar a ponta do dedo, né? Nós vamos tirar uma gotinha de sangue, vamos fazer a homogeneização com auxílio de um palito, né? Ou um outro bastãozinho, e com movimentos circulares bem delicados, nós vamos ver se aglutina ou não. Tá? Então aqui nós temos uma aglutinação usando o antissoro anti-A. Então, se aglutinou, é porque ele tem um antígeno na membrana, então ele é do grupo A. Não aglutinou para o B. Se ele aglutinou para o B, então ele é grupo B. Se ele aglutinou para o A e para o B, ele é B. E se ele não aglutinar nem para o A, ele é do grupo O. Tá? Então, nós temos aqui uma demonstração de aglutinação, né, que aglutinou usando o antissoro anti-A e o anti-B, então ele é AB. Ele que aglutinou somente para usando o antissoro anti-B, então ele é do grupo B. Aqui é do grupo A e não tem nenhuma aglutinação aqui. Para o RH também, a gente vai ver a mesma figura, ou seja, aglutinação. Só que o antígeno RH, o antígeno D, ele varia muito de pessoa para pessoa a sua distribuição, né, na superfície da hemácia. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. E aí você precisa insistir um pouquinho mais, né, naquela, e aí aguardar um pouco mais. Né? No caso de teste negativo, usando a lâmina, você precisa confirmar pelo teste de tubo, que tem uma especificidade maior. Olá pessoal, vamos agora fazer a demonstração, né, da aula prática de determinação de grupos sanguíneos. Então nós temos aqui as lâminas, lâminas de microscópio, marcado com as letras A, B, né, para os grupos sanguíneos A, B ou AB.
e uma que a gente vai avaliar o RH, tá? Isso fica bem. E aqui nós temos então os nossos antissoros, ou seja, fonte de anticorpos contra o grupo sanguíneo. Tem anticorpo anti-A, anticorpo anti-B e anticorpo anti-RH. E cada um está numa cor diferente para evitar a confusão. Aí a gente pinga uma gotinha dessa solução contendo anticorpo anti-grupo sanguíneo A, uma gotinha a solução contendo anticorpo anti-B e anti-RH. Então, claro, muito bem. Então, com essa lanceta aqui, nós vamos fazer furinho aqui no dedo, anelar, tá? Doeu, Carol? Não. E aí a gente vai. Carol tá bem hidratada, tá muito lindo hoje. Bastante sangue. Prontinho. Então, pessoal, depois de homogeneizar, então nós temos aqui o resultado da aglutinação. Então, nós colocamos o sangue com anticorpo anti-A. Então, a gente vê que não aglutinou. E colocamos o sangue com anticorpo antigrupo B. Então, aglutinou. Quer dizer, o anticorpo ligou nas hemácias, expressando o grupo B. Então, ela é do grupo B. Com RH, tá? A gente não vê aglutinação. Tá bastante homogêneo. Então, é RH negativo. Muito bem, pessoal? Nós vamos fazer agora uma outra demonstração. Vamos com a lanceta. Temos a farinha, né? Vamos colocar aqui. Então, vamos misturar aqui e homogeneizar o sangue. Grupo A. O grupo B. E o RH. A gente nota aqui que está bem homogêneo, não tem aglutinação, então indicando que é do grupo O, né? Ou seja, não tem um antígeno nem A nem um antígeno B, então o anticorpo não reagiu. E aqui o RH tem que ter paciência, né? E a gente vê uma fina
granulaçãozinha, né? Uma granulação bem fininha, indicando que é RH positivo. Nós vamos homogeneizar a nossa terceira amostra. O A, o B e o RH. Então vamos fazer primeiro o RH. Está aglutinando, tá, pessoal? Está aglutinando bem devagarzinho, mas está aglutinando. O RH, essa prática não é ideal para o RH, tá? Mas se der positivo, é positivo. Se der negativo, tem que refazer usando uma técnica mais sensível, tá? Então a gente vê aqui a aglutinação. E no B, vamos ver aqui o B e o A. Então não aglutinou, não é? O A fica mais escuro assim por causa do corante, mas a gente vê uma aglutinação do B. Então é B, esse aqui é um sangue B positivo. Está mais clara a aglutinação aí, né? Olha. Olha, a aglutinação está bem evidente agora, tá? Ok, pessoal? Então, pessoal, finalizando, né? Então, nós trabalhamos com lâminas, tá? Nós temos aqui uma fonte de soro com anticorpos anti-A e anti-B, né? Que o resultado. E aqui a gente vê uma aglutinação colocada em massas com soro anti-A e não aglutinou com anti-B. Então, o sangue A, tá? Aqui aglutinou com B, então ele é do tipo B. Aqui aglutinou com A e com B, então ele é B, e aqui não aglutinou com O, tá? Então a gente pode ver por essa figura aqui também. Né? O anticorpo anti-A reconheceu o antígeno A nas hemácias, então é A. O anticorpo anti-B reconheceu o grupo B nas hemácias, né, do grupo B. Aqui o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B reconheceram o antígeno A e o antígeno B, então no grupo é B. E aqui, essas hemácias não expressam nem o anti-A nem o anti-B, né? O antígeno A e o antígeno B, então é do grupo O, tá? Então não há aglutinação, nem A, nem B é O. Se A e B é O, A, B. Se no B é o B, se a aglutinação for o anti-A, então é o A, tá? Obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula.